aqui é quente. É muito quente, cara. Então, assim, os atletas que vêm do sul, eles demoram, assim, sofrem um pouco para se adaptar. A gente teve um pivô ano passado que ele emagreceu 10 quilos, cara. Quanto tempo ele emagreceu 10 quilos? Nesse mês da pré-temporada, assim. Em um mês? Nesse mês. B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Basquete Lab. Esse é o episódio 3 da terceira temporada e esse é um episódio que eu acredito que todo mundo que quer trabalhar com preparação física ou até mesmo como treinador ou treinadora de basquete deveria ouvir. Por quê? Porque é um episódio que traz muita reflexão. A gente conversou com o Matheus Cordeiro, que foi preparador físico do basquete cearense e trabalha há muito tempo e ainda segue hoje trabalhando com atletas do basquete cearense. E ele é um preparador físico que não pensa o treino a partir da parte mecânica, da parte realmente física. Ele pensa o treino de uma forma muito mais ampla. Então ele não consegue separar o físico do mental, do social, do emocional, e toda a forma de planejamento dele é baseada nessa filosofia mais ampla de olhar para o movimento. Então, é um episódio muito importante que gera muita reflexão e que vai trazer muitas possibilidades para vocês. Nesse episódio a gente está sem a Júlia, para quem não sabe, ela está jogando essa temporada da Liga Nacional pelo Corinthians, então o calendário fica apertado, mas eu consegui um substituto de última hora, que foi o Pablo Marcelino, que participou do nosso primeiro episódio, preparador físico do Minas. Então foi bem legal essa troca também, o episódio está muito bom e curtam aí, reflitam, porque eu acho que vale muito a pena prestar toda a atenção no que o Matheus tem a dizer pra gente. Bom, vamos lá então, dando início ao nosso primeiro quarto de conversa. E a gente vai começar com uma pergunta bem pessoal, Matheus, que é o seguinte: hoje em dia, tu pratica algum esporte? Hoje eu pratico basquete. O basquete eu brinco com o pessoal que joga comigo, que é como se fosse um tipo de doença, sabe assim? Porque a gente quer, às vezes, eu não vou mais jogar isso, eu me machuco. Outro dia eu vou trabalhar cansado, tudo. Mas é mais forte que a gente, não consegue, sabe? O máximo, assim, que você consegue se afastar é uma semana, sei lá, um mês, 2 meses, mas para mim é uma válvula de escape também. Então, eu acho que quase todo dia eu tenho uma quadra. E isso também foi maravilhoso para mim, porque ela fica no meio do meu trabalho, assim. Então, hoje, eu trabalho atendendo, né, como personal. E, às vezes, tem uns gaps, assim, de 2 horas entre um aluno e outro e tudo. E aí eu vou para lá. Então, sei lá, tiver 30 minutinhos, eu vou lá dar um arremesso, tudo, fazer alguma coisinha. E tem uma academia que eu sempre estou atendendo algum personal lá, que ela serve de ponto de apoio. Então, eu tomo um banho lá, tudo, e já vou atender o próximo, né? Também para não pensar que eu vou treinar e vou atender suado, né? Ó, fica ótima a logística para tu conseguir praticar. E em relação ao treinamento físico especificamente, a preparação física, é, por que tu resolveu seguir nesse caminho? O que te levou a estudar e depois eventualmente trabalhar com isso? Eu, quando entrei na faculdade, a minha ideia inicial era trabalhar. Eu sempre entrei pensando em trabalhar com esporte, né? Mas eu queria trabalhar com esporte na escola, né? Iniciação esportiva ali. E, inclusive, assim, com o passar do tempo, a gente vai entendendo essa perspectiva de aprendizagem por outro viés, assim, né? Hoje a gente entende mais como que existe uma necessidade de uma alfabetização motora, não de uma iniciação esportiva nas fases iniciais de aprendizagem motora, né? Mas naquela época era o que eu pensava, né? De entrar e trabalhar com basquete na escola, tudo, e futuramente, se conseguisse, assim, trabalhar com performance, né? Com algum atleta, mas era como se fosse um sonho, assim, bem distante, sabe? Daí, uma coisa que eu aconselho a todos é que, quando estiverem fazendo a faculdade, experiencia os estágios, né?
vão de verdade, assim, cheguem lá, aproveitem tudo que o estágio tem para oferecer. Porque quando eu fui para a escola, eu percebi que não era minha praia, não era mesmo, assim. E admiro demais os professores, assim, da licenciatura, né? Eu fiz os dois, eu fiz a licenciatura e depois fiz a complementação com o bacharel. E daí fui, percebi que não era. Depois, já no bacharel, comecei a ingressar, assim, nesse ambiente de academia e tive uma grande oportunidade de trabalhar com atletas desde praticamente o início da minha inserção nesse ambiente de academia, né? Que foi, eu trabalhava na academia que era de artes marciais e tinha a academia de preparação física em paralelo. Então, os atletas sempre estavam participando de competições e o dono da academia, coordenador, né? Ele fazia a preparação física e eu me amarrava. Então, ali foi quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver aquilo, comecei a experienciar tudo aquilo, aí eu me apaixonei, né? É aqui que eu tenho que ficar. E, e daí foi esse processo de compreensão de qual era a área que eu queria abraçar. Aham. E nessa época eram atletas de artes marciais, então, ou era de qualquer modalidade? A gente tinha lá de artes marciais, era o carro-chefe, assim, né? Principalmente jiu-jitsu. Mas tinha jiu-jitsu, muay thai e boxe. Mas também treinei nesse período o pessoal do... Comecei a trabalhar como assistente do preparador físico, que era o dono dessa academia, do basquete cearense. Então, eu auxiliava ele na preparação física, mas trabalhava principalmente com o pessoal da base, com os meninos da base ali, né? E foi ali nesse link, com o preparador do basquete cearense que tu começou a te envolver mais com a equipe, então. Exatamente. A partir daí eu comecei a ser conhecido, né? A ter oportunidade. Às vezes, eu conversando com alguns colegas, a oportunidade é um passo, né? Assim, tipo, você chega e às vezes você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Mas para você se manter, aí é outro negócio, é outra coisa. Aí você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que saber como se comportar e várias outras coisinhas assim, né? Então eu trabalhei em paralelo ao trabalho do basquete cearense, inicialmente como assistente, depois me desvinculei dessa academia e fui trabalhar em outra academia onde eu era coordenador e lá era um centro de treinamento, né? Então, né, lá nem era uma academia, era uma clínica. Um centro, a gente tinha a parte médica de fisioterapia e tinha a parte de treinamento lá em cima. E lá fiquei por 3 anos. E nesse período, onde eu estava coordenando esse centro de treinamento, eu recebia vários atletas aí, também de várias modalidades. Então, trabalhei com o pessoal do jiu-jitsu de novo, trabalhei com karatê, com corrida, vôlei, e o pessoal do basquete. Então, sempre tinha algum atleta do basquete que ia me procurar e a gente ficava fazendo sempre esse. Eu sempre tive uma boa relação também com o presidente do basquete cearense, né? Que também joga basquete. Uhum. E então a gente sempre estava ali meio que sendo visto, né? Fazendo algum trabalho que estava conseguindo contribuir de alguma forma. E nesse período, acho que os principais trabalhos assim que eu fiz, a principal intervenção, né, que eu tive foi com o Bruno Fiorotto e o Paulinho Boracini. Aham. E em que momento que tu te tornou o preparador físico do basquete cearense? Foi no meio da pandemia. Passei 2 temporadas, né? Só pra gente fazer o timeline, isso foi quantos anos depois que tu começou a trabalhar com os atletas ali? 4 anos depois. Né? Se começar desde a academia, né? Fiquei Aham. 4 anos e mais esses 2 como preparador mesmo, né? Preparador Aham. oficial ali, né? Ótimo. Eu queria saber o que que tu considera uma característica essencial para ser um bom treinador. Agora já tendo essa experiência de academia com diversos atletas, e depois 2 temporadas no basquete cearense, o que que tu considera hoje que é uma característica essencial para ser um bom preparador físico? Eu acho que quem tem aula comigo, quem conversa comigo todos os dias, isso já é uma frase batida minha, assim, né? Mas acho que a principal coisa, nem para você ser só um treinador de preparador de basquete e tudo, mas para trabalhar na área da educação física, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é não atrapalhar o outro, sabe? Se você não atrapalha, você já contribui muito. Então, se desprender de algumas falsas verdades, né?
A gente, às vezes, quer levar pro atleta, no caso, não posso falar assim, a gente quer levar uma Solução? doutrina, Uhum. uma solução, assim, que talvez não caiba naquele momento. Uma coisa que a gente tem que fazer é ouvir o atleta, conversar com ele, entender, tá lá. A gente tem que estar lá e saber o que cabe naquele momento. Sabe aquela ideia de que pode tudo, mas nem tudo te convém? Então, você vai lá e se eu nunca predetermino uma periodização e, e se você, quer dizer, eu faço a periodização, mas não sigo ela exatamente como eu fiz. Praticamente todos os dias tinham alguns ajustes. Todos os dias. Então, ela era era um treino, uma periodização para um grupo, mas completamente individualizado. Já tiveram momentos que a gente teve uma sequência de jogos muito grande e por estar no Nordeste, as viagens são muito cansativas ali para o Sul, né? Então, quando a gente ia jogar em Pato, por exemplo, poxa, é longe, cara. A gente levava 12 horas, entendeu? E aí, quando chegava lá, a gente tinha que pegar um ônibus. E aí ia lá, tudo. Então, era uma viagem muito cansativa. Tanto que quando o pessoal vem fazer jogo aqui no Nordeste, faz com a gente aqui, fazer com o basquete cearense e faz logo com o Unifacisa também, né? Para fazer um pacote só, para não ter que ficar indo e voltando. Então, já teve um momento que eram muitas viagens assim. E a gente chegava e alguns atletas, eles iam e não... Eu tinha um plano para eles, assim, mas não dava. Não dava. Então, assim, ó, tu só vai sentar aqui, fica aqui sentado aqui, fica só com a equipe aqui. E aí o cara ficava lá, cara, porque naquele dia não ia dar. Se Uhum. eu, se eu vou seguir o planejamento sem ter a sensibilidade de compreender o que aquele atleta está passando naquele momento ali, eu vou contradizer o que eu comecei a falando aqui, eu vou estar atrapalhando. Matheus, a gente falou, quer dizer, você falou bastante, né, dessa parte de formação, um pouco da tua trajetória, e queria que você falasse um pouco do que você já passou, que você considera essencial na sua prática, tipo, pensando para alguém que está começando, que quer trabalhar com performance, quer trabalhar com preparação física. É interessante ter as experiências, né, para você depois questionar, né? Mas para a gente questionar algo, eu sempre fui assim. Eu gosto de viver, sabe? De ir lá, ter a experiência e fazer o negócio. Mas é legal que você experimente todas as coisas, principalmente enquanto ainda está na faculdade, né? Consiga entender ali mais ou menos como funciona tudo, e aí depois você lança uma visão crítica sobre o que você experienciou, né? Hoje o que eu vejo, sabe, Pablo, é que o pessoal entra, né, numa linha de raciocínio total, assim, tipo essa aqui, e todo o resto não presta, né? E eu acho isso de uma forma, assim, eu acho isso tão desrespeitoso, assim, entendeu? Tipo, tem uma construção que vem sendo feita que aí acabou culminando, né, a construção atual, né? Então, tá, eu estou aqui e sou o detentor da sabedoria aqui, ninguém sabe mais do que eu. Isso tudo não presta, todas as outras coisas não prestam. Não é assim, cara. Tem várias coisas que a gente, principalmente exercício, né, que eles têm uma determinada função, mas dependendo da situação, você pode ressignificar aquele exercício, né? Redirecionar ele. E as pessoas também têm esse erro comum, que é determinar o, a ideia, o conceito, o que o treinador está tentando fazer ali pelo exercício. E daí se constrói a ideia de, esse exercício é para o basquete, ou esse exercício é de sistemas complexos, ou esse exercício é de não sei o quê. Isso aqui pode. Esse outro exercício não pode porque ele é... Não, cara, o exercício é só o exercício. O exercício é só o exercício. Bom, vamos lá iniciando então o nosso segundo quarto, falar um pouquinho sobre o trabalho do Matheus no basquete cearense especificamente. Eu queria que tu me contasse, quando eu fui aí te visitar, tu já me contou um pouco, principalmente ali da parte do calor, tu me deu alguns exemplos, né, de coisas que aconteciam e tal. Eu queria que tu me contasse algumas peculiaridades, assim, de trabalhar em Fortaleza especificamente. A gente já mencionou também a parte de viagens no início, mas dá o mais geral, assim, para o pessoal ter uma noção de como a coisa pode mudar de acordo com a nossa geografia. Aqui é quente. É muito quente, cara. Então, assim, os atletas que vêm do sul, eles
demoram, assim, sofrem um pouco para se adaptar. A gente teve um pivô ano passado que ele emagreceu 10 quilos, cara, Quanto tempo ele emagreceu 10 quilos? nesse mês da pré-temporada, assim. Em um mês. Nesse mês. Mas provavelmente é devido a, o- a pouca hidratação, entendeu? Porque cara, ele chegava para treinar, ele já estava ensopado, já estava suado, assim, sabe? E aí, e o pessoal também de fora, né? Dependendo de qual região o atleta vem ali às vezes vem da Argentina, ou vem de alguma região mais fria nos Estados Unidos e tudo, dá uma sofrida, mas adapta, né? No decorrer do processo, assim, vai adaptando, depois já vai acostumando até com as praias também aqui, né? E aí vai ficando mais legal, assim. Mas É eu acho uma, que isso é uma das é uma, principais coisas, assim, sabe? Adaptar o calor. Assim, eu tô te falando porque eu sou daqui, né? Então é quente para mim, e já sou adaptado. Imagina para as pessoas que vêm de fora. É da mesma forma que eu cheguei no sul lá, e aí tava fazendo 18 graus. Cara, a gente no Ceará, 27 graus, a gente tá de agasalho, enrolado, assim, entendeu? Eu tava fazendo 18 graus, eu tava congelando, e o pessoal, tipo, andando normal na rua, assim. Eu, cara, esse pessoal é maluco, velho. Meu querido, 18 graus eu tô indo pra praia aqui. É uma loucura. Perguntar antes do Pablo, é que eu sei que o Pablo quer fazer uma pergunta, mas antes dele perguntar, tu tomava alguma medida em relação a isso? Tipo, era uma preocupação que tu tinha de hidratação? Tu tentava fazer alguma coisa a respeito disso? Tem. A gente fazia uma coleta de dados de percepção subjetiva, né? Nessa coleta de dados, a gente tinha algumas perguntas que eram relacionadas a eles. Então, a gente dava uma nota para cada resposta que a pessoa fosse dar. A gente perguntava a hidratação. Então, se você está muito hidratado, você, se bebeu bem, tudo, água ali, tudo direitinho, o Gatorade e tal, você dá uma nota de 0 a 10. Estou muito hidratado, eu estou 10. Se eu estou pouco hidratado, 1, 2, 3. E aí era hidratação, nutrição, sono, fadiga, estresse, né? Percepção subjetiva de cansaço, né, também. E isso a gente fez principalmente no primeiro ano, né, dessas perspectivas não lineares, assim. No segundo ano, além dessas, tinham outras, mas que vai ficar muito longa a conversa. Então, mas tinham outros tipos de percepção subjetiva também, que, que auxiliavam para a gente compreender, porque assim, quando a gente pega esse tipo de percepção subjetiva, é como se a gente tivesse uma noção aguda. A pessoa está te dando a resposta do dia, mas ela está te dando principalmente a PSE, mais ou menos naquele momento, né? Então, o que vai estar no maior enfoque ali, né, naquela resposta, vai ser aquele momento, aquela situação. Apesar da percepção subjetiva, principalmente a percepção subjetiva de cansaço, ela não falar apenas do cansaço. Ela fala como de tudo. E eu percebi isso quando estava ainda trabalhando na academia lá, que era com reabilitação, né? A gente atendia muitos idosos. E os idosos, eles utilizavam a academia, além de ser um processo de reinserção ali no ambiente normal deles, cotidiano, mas como um ambiente de socialização, sabe? Conversar com os outros idosos ali e tudo. E daí, quando acabava o treino, a gente perguntava a PSE do idoso. Daí ele falava, foi 2. Mas pelo treino, era para ter sido 8. E aí ele ficava, poxa, como pode ser 2? Ele não está entendendo que foi 8. Daí a gente ia fazendo, e sempre o treino, a gente colocava um treino mais intenso, e sempre era 2, 3, tudo. Até que, em algum momento, algumas pessoas começaram a sair, porque tinham sido reabilitadas já, né, e voltaram para a vida normal. E aí alguns idosos de alguns horários diferentes ficaram meio que só. E aí o treino era leve, mas a percepção subjetiva era 10, era 9, era 8. Então ela também fala do psicológico, entendeu? Ela não fala apenas do cansaço em si. Então quando você vai desmotivado já. Quando eles chegavam, que estavam os amigos, eles já vinham rindo, só vinham sorrindo, então fazia o negócio. Então a mesma coisa com o atleta também. Às vezes a percepção subjetiva ela tem que ser encarada dos dois pontos, tanto do atleta para o treinador, como do treinador para o atleta. Então eu escrevi assim um pouquinho do lado, assim, o cara deu nota 5. Aí eu estou assistindo o treino. O que aconteceu no treino? O treinador foi lá e chamou a atenção dele várias vezes, ele tentou passar uma jogada e o cara errou, tal, 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 tal. Quando eu ia anotando aqui, quando chegava, eu ia perguntar a PSE do cara, dava horrível, entendeu? Tipo, o cara dava, sei lá, dava um 8, dava um 10, e o treino não tinha sido intenso para ser um 8 e um 10. Mas é porque o treino para ele foi horrível, porque ele não rendeu bem.
E aí eu associava essas duas aqui, né? E aí tinha outras que era do dia, né? Eu fiz isso só com alguns atletas. Tava fazendo meio que como testando, assim, tipo, a tua manhã de 0 a 10, ela foi uma manhã boa ou ruim? Aí a pessoa dava nota. A tua tarde de 0 a 10, foi uma boa ou ruim? Aí ela dizia se era boa ou ruim, dava uma nota. E à noite? Daí eu conseguia pegar do dia inteiro, entendeu? Quando eu conseguia pegar do dia inteiro, aí eu conseguia entender aquilo ali. Às vezes, ó, a pessoa falava, a noite foi horrível. E aí o treino estava na noite, entendeu? E ao invés de eu pegar só do treino, agora eu pegava do dia, da noite inteira e o treino. Aí eu fazia dá pra fazer uma média dos três aqui e eu via que era. Às vezes a gente descobria algumas coisas dessa forma, né? Teve uma reunião que foi pela manhã e a manhã não foi tão boa. O que que aconteceu naquela manhã? Aí a gente coloca isso tudo numa. Pode anotar num papelzinho assim, ó. E aí você coloca as notas e vai fazendo um gráfico. Aí quando esse gráfico quebra para baixo ou para cima, quando quebra o padrão, você vai ver o que quebrou esse padrão. Porque quando quebra o padrão, é sinal de que alguma coisa pode acontecer no futuro. Alguma coisa está desregulada. E aí a hidratação a gente fazia assim também. Tipo, o cara tava, hidratação tá 3, tá 2, tá 1, tudo. Aí foi 9. Eu disse, beleza, o cara quebrou o padrão, mas quebrou para cima. Então o cara começou a se lembrar que tem que tomar água assim tudo. Isso servia até mesmo para o cara ficar atento, né? Cara, minha hidratação tá sempre ruim. Tá? A gente teve um atleta que ele meio que não ligava muito para a PSE. Então eu perguntava esses dados e ele falava assim, ó, quando eu chegava assim, hidratação, aí o cara, são quantos? Aí eu disse assim, cara, são 6 perguntas. Aí o cara, pois anota aí, 3, 6, 4, 8, 10. Aí nem eu via o que é que eu tava, entendeu? E aí eu, beleza. Aí eu ia só anotando assim. Aí no outro dia ele botava 10, 3, 2, 1. Aí eu fazendo as coisas tudo assim aleatório. Isso é legal, porque o padrão de aleatoriedade também, ele mostra o quanto o cara tá engajado no trabalho, entendeu? Então ele não estava dando moral nenhuma, não estava dando atenção nenhuma, nem para o trabalho que eu estava tentando oferecer e talvez nem para o trabalho que estava acontecendo no clube como um todo. Então, teve um momento que essa pessoa teve uma pequena lesão e as notas começaram a ficar reguladas. Aí quebrou o padrão de ser aleatório para começar a ter uma organização. Daí ele começou a ouvir, cara, pergunta aí, o que é primeiro? A hidratação, beleza. Eu acho que. Aí ele começou a pensar, cara, é tudo. E aí começou a organizar de novo, entendeu? Quebrou o padrão completo. Pô, bom, massa demais essa visão. Pablo, tu ia fazer uma pergunta? Na verdade, eu ia fazer um comentário assim do começo da pergunta, né? Que a gente já foi para outros para outros caminhos aí, né, na discussão. Mas você falou do basquete no Ceará e tal, que você tinha perguntado para ele. E é interessante porque eu joguei, né, na época de escola e tudo mais na Paraíba. Então eu conheci de fato assim como que era o basquete no Ceará e acompanhei isso. E não tem o mesmo hype de São Paulo, né, dos times do Sul assim, porque tem mais jogadores e atividades, as equipes profissionais por muito tempo não existiam, aí o esporte no Nordeste era um clube que tinha um certo destaque, mas que às vezes ia, às vezes não ia. Mas o basquete de base do Ceará, cara, era sempre times muito fortes, times muito bem treinados. O Daniel Russo, que hoje não faz mais parte, mas fez parte muito tempo lá, foi técnico, fazia um trabalho excelente com clubes e com seleções assim. E assim, jogos que você via contra São Paulo, Minas, Paraná, sabe, Rio Grande do Sul, assim, a gente sabe que o material humano não é pior, né, a questão, mas realmente é menos propenso, né, para as características do basquete quando você compara, por exemplo, com o time da Bahia. O time da Bahia sempre foi muito atlético, fisicamente muito apto. E o Ceará sempre foi assim muito competitivo. Na época que existia o Brasileiro de Seleções, o Espírito Santo, por exemplo, jogava no grupo do Nordeste. E, geralmente não conseguia sucesso, assim, mesmo o time do polo do Sudeste, né, digamos assim. Mas tem um trabalho de base muito bem feito, sabe? Confesso que desde que eu saí de lá, realmente eu parei de ter um contato tão próximo, mas apesar da pouca fama, você tem um trabalho muito bem feito, você tem pessoas muito sérias
e trabalhando com muita qualidade no Ceará, sabe? Sempre é um trabalho que eu, pelo menos, tenho um espelho bem grande, sabe? De fazer com pouco. Só um comentário sobre o Daniel. O Daniel foi um dos caras também que me ajudaram nessa inserção assim no basquete, né? Teve um ano que o Daniel foi treinador do basquete cearense, não só assistente, inclusive conseguindo classificação e tal. E nesse ano já era o primeiro ano para eu trabalhar com ele, trabalhar como preparador físico oficial. Ele foi lá, me procurou, a gente teve uma conversa com o presidente, tudo. Rapidinho, um parênteses rápido, assim, que eu acho que foi no ano que ele me tirou no playoff. Se eu não estiver É, enganado, foi o você ano estava que no o Pinheiros. Paulistano? Não, o Pinheiros, acho que o Pinheiros perdeu nas oitavas. Foi a primeira Isso, vez isso, que o Cearense passou das oitavas, se eu não estiver enganado, isso. e foi contra mim, tá? Além de tudo, é isso. Daí, nesse ano, eu não fui, eu tinha acabado de assumir a coordenação lá da clínica que eu trabalhava, tudo, e aí eu não ia conseguir ficar viajando com o time, não ia conseguir dividir, né, os trabalhos, as tarefas e tal. Mas ele sempre foi um cara ali de acreditar, sabe? De acreditar no meu trabalho. Sempre, cara, assim, sempre que alguém machucado, algum atleta dele, alguma coisa, cara, vai lá no Matheus, né? Inclusive foi aniversário dele há alguns dias, parabéns aí, Daniel, gigante. É isso aí. E tu chegou a trabalhar com o Alberto Bial no basquete cearense, Matheus? Sim, no primeiro ano ele era o treinador e o Flávio Espiga era o assistente dele. E no segundo ano inverteu, né? Não, nem inverteu. O Bial passou a ser coordenador e o Espiga o treinador. Tá, eu vou te perguntar como que era trabalhar com ele, mas eu vou te explicar por que que eu vou perguntar isso. Eu tenho uma experiência com ele, eu conheci ele, quer dizer, eu conheci ele, ele não chegou a me conhecer, num camp lá em Porto Alegre, na Sojipa, que tinham treinadores do Brasil inteiro ali, acho que foram 4 dias de treino com eles. Tava o Guilherme Luz também, tinha um pessoal ali. E a memória que eu tenho dele tava todo mundo sentado assim, ele tava falando sobre basquete, e aí ele perguntou o que que era a posição de tripla ameaça. E aí não sei se. Eu acho que o pessoal sabia, assim, mas não sei se ficou, né, aquela coisa de ficar com vergonha de falar e tal. Aí um molequinho, que era o mais novo de todos do camp, que, sei lá, devia ter 13 anos, a gente já tinha ali 16. Não sei nem, talvez ele tenha até virado jogador, porque eu lembro que ele era muito bom, assim. E aí ele levantou a mão e falou, né, o que que era tripla ameaça, explicou. E aí o Alberto Bial ficou muito encantado com aquilo, assim. E aí ele começou ele parou tudo, assim, não, para tudo, para tudo. E aí ele fez quase que uma palestra motivacional baseado na resposta do moleque ali, porque ele era menorzinho e tal. E aí ele já falou sobre coragem, sobre não sei o quê. E aí a memória que eu tenho dele é de uma pessoa muito poética, digamos assim. E eu queria saber se tu concorda com isso, ou se foi só uma visão de uma coisa minha que aconteceu ali na hora, ou se é mais ou menos por aí mesmo. Ah, muito bom, cara. Assim, você vai a cara dele, assim. Você foi falando e eu fui visualizando aquele ele fazendo isso. Biel é um cara extremamente generoso, assim. A gente já se conhecia, né? Já, quando eu trabalhava ainda em paralelo, assim, e tudo, mas não tinha sentado ainda para conversar. E no primeiro ano que eu fui trabalhando com o basquete cearense, antes de falar com o presidente do time, eu falei com ele, né? Ele me chamou para a gente tomar um café. Daí a gente conversou, expliquei para ele mais ou menos como era a minha ideia de trabalho, assim, tudo. E ele falou, tudo certo, tá fechado. Aí eu fiquei, meu, tá fechado? Tá bom. E daí foi embora, e passou um tempo, sabe, cara? Tipo, ele não falou mais nada, passou uma semana, duas. Daí ele me deu o número dele, ó, qualquer coisa fala comigo. Aí, 2 semanas depois eu mandei a mensagem, tudo bom, professor? É, tá certo mesmo? Eu falei, né? Eu fiquei assim, poxa, ninguém falou nada. Aí ele falou, eu já falei que tava certo. Tá certo, não tem mais o que errar. Então, assim, uma das coisas também que eu vi, que todo mundo já me falava, que é um cara de palavra, entendeu? Um cara honesto, correto, assim. E, cara, muitas experiências, assim, muito aprendizado com o Bial. Esse tipo de coisa ele sempre tá fazendo, assim, né, de
como você falou, de ser poético, porque ele fica muito atento a esses pequenos detalhes, né? Essas coisas fazem muita diferença para ele e que são extremamente relevantes mesmo, assim, né? E aprendi muito, cara, muito mesmo, assim, nas viagens, nas falas, no chamado de atenção também, assim. Assim, me senti muito bem pela confiança que ele sempre me deu, assim, sabe? De ia lá, me apresentava, esse aqui é meu preparador físico, tal, tal, fez isso, fez aquilo, tudo, e é isso, só tenho gratidão mesmo, assim. Tu sente que foi tranquilo de aplicar o que tu queria aplicar em termos de preparação física trabalhando com ele? Cara, ele nunca me limitou, assim. Ele perguntava, né? As coisas, elas, os exercícios são estranhos, né? Então, ele perguntava, mas ao mesmo tempo, assim, eu percebia que ele ficava encantado, assim, sabe? Tipo, ele falava, é isso aí que o meu atleta precisa, tá? Aquele jeito dele, né? Mas eu explicava tudo. Outra coisa, cara, era um cara que sempre estava presente, sabe? Isso é uma coisa uma das coisas que eu achava massa, assim. Tipo, a gente estava no treino, lá na academia, 8 horas da manhã. De repente, o Biel chegava, cara, assim, não falava nada para ninguém, né? E a gente estava lá, ralando, trabalhando, assim, tal. Tipo, então, várias vezes isso acontecia. Tava lá e até assim era legal porque a gente ficava na resenha ali com o outro, ó, meu irmão, Biel vai bater na porta aí, se ficar na resenha aí já sabe, né? Então era meio aleatório assim, entendeu? É. Então, mas ele sempre chegava e aí ficava lá um pouco, tudo, olhava, conversava, tudo, perguntava alguma coisa, conversava com todos os atletas, sempre teve uma boa relação com todo mundo, com todos os atletas. E era isso. As coisas que a gente tinha que conversar, assim, sempre era no pessoal, né? Nunca chegava, Matheus, vamos aqui. Ó, às vezes tinha alguma dúvida que era mais alguma coisa que estivesse incomodando, assim, né? Que talvez não estivesse entendendo até do próprio treino, e chamava, Matheus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Tudo. Aí ela explicava e tá. Entendeu? Então sempre foi assim, a gente sempre teve um canal assim muito aberto. Uhum. Tem um vídeo teu, né, Pablo? Eu lembro de ter visto uma vez que tu tá. Qual que é a situação ali? Aí eu sei que ele chega e fala alguma coisa de ti, tipo, que esse cara é foda, alguma coisa assim. Teve isso, né? Cara, foi um jogo que ele tava comentando na época, que eu não sei por qual situação eu tinha saído. Aí foi, se não me engano, Unifacis e Botafogo lá. E eu tinha ido para traduzir para um americano. Eu tava lá perto para traduzir a pergunta para o americano. Aí acabou a entrevista com o americano, ele começou, pô, a elogiar pra caramba, falar, pô, o trabalho do cara, não sei o que, não sei o que. Que, tipo, foi um susto na hora, velho. Porque, mano, a gente não tá preparado pra câmera, entrevista, essas coisas. A gente gosta disso É, aqui, resenha, conversar de treino, a gente adora. Mas jogo rolando, entrevista, do nada, e ainda falando bem, que geralmente a gente é lembrado quando toma, né? Quando É. toma, faltou perna. Mas é. vir elogio, não, mas foi. É um cara que eu tenho uma relação também muito boa, assim. Aí eu já O tinha. Biel, parênteses, assim, que o Biel foi o cara que me deu a primeira oportunidade de trabalhar, assim mesmo, como preparador físico oficial, né? Então, ele é um dos caras que eu realmente sou muito grato, assim. Uhum. Eu já tinha visto bastante multitasking na preparação física, mas o preparador tradutor foi a primeira vez que eu vi. Cara, mas eu acho que eu era o que melhor falava. O técnico falava muito bem, mas aí não dá pro técnico tá fazendo isso, né? Aí quando tinha assim, os dois assistentes falavam, mas eram mais, na verdade, eu acho que eram mais vergonha mesmo assim. Aí tipo, vai você lá, vai. Tá bom, tá. Mas nem precisou no final da conta. Os gringos, eu acho que eles aprendem a entender muito fácil. Falar, eles demoram. Mas entender o português, se você fala devagar, 1, 2 anos ali no Brasil, eles já entendem. Mas falar demora mais. Bom, vamos lá então. A gente vai começar o terceiro quarto e a gente vai focar um pouquinho mais na parte especificamente de academia. Então, ô Matheus, hoje em dia, né, existe uma briga, digamos assim, do pessoal que é mais da parte de treinamento baseado em sistemas complexos
contra o pessoal que é mais do treinamento tradicional, enfim, é uma coisa que rola aí na nossa bolha aí da preparação física. E eu queria saber de ti, assim, se tem como traçar um comparativo entre esses dois lados, se tu consegue definir bem o que que é um lado, o que que é um outro lado, ou se tu acha que é mais ou menos a mesma coisa e a gente está brigando à toa. Então, quando a gente vai falar de treinamento tradicional, a primeira coisa que vai vir assim à mente de todo mundo é a musculação, né? Então você vai lá, você vai puxar ferro e tal. E quando você vai falar de sistemas complexos, você sempre vai que é que já é um problema assim falar de sistemas complexos, né? Já tem um problema nos termos, né? Porque a gente tinha que falar de ciência do treinamento. Sistemas complexos é algo que está dentro da ciência de treinamento, né? Falar em treinamento baseado em sistemas complexos não é correto, até terminologicamente falando, né? Assim. E, e, e aí mas aí quando você vai falar disso, você também vai associar a um determinado grupo de exercícios, né? Então você vai dizer, e fica bem claro, assim, a diferença, né, de esses exercícios são para sistemas complexos e esses exercícios são os exercícios de musculação. E a gente pode traçar meio que uma timeline assim, um pouquinho da história do treinamento de força, que se a gente coloca como tradicional, né? Lembrando que a musculação também assim é uma coisa que a maioria das pessoas pensam como tradicional, mas não é o tradicional, tá? Tem outros modelos de tradicional, né? Então, principalmente da escola russa ali. Então, a gente pensa na musculação, ela vem principalmente ali, tem aquele estouro ali na década de 60, né? E aí, naquele momento, o mercado americano fez com que a musculação ela se tornasse um produto de saúde. Então, aí depois teve ali aquela ascensão do Arnold, tudo, e todo aquele marketing envolvido, e transformou aquilo num produto que é um esporte, né? E é isso que tem que ser entendido, né? A musculação, ela é um esporte. É um esporte como o futebol, como o basquete, como o vôlei, ela é um esporte, a musculação de verdade, né? Não a musculação que as pessoas acham que estão fazendo na academia, a musculação de verdade. E daí começaram a vender isso como saúde e depois de vender isso como saúde também agregaram isso como um produto para reabilitação, né? Então vamos vender isso aqui, tudo fica num pacote só. E daí da década de 60 para cá tiveram várias mudanças, vários estudos, várias adaptações, tudo. E seguimos nessa linha até hoje, a maioria das pessoas segue nessa linha até hoje de usar a musculação para esses dois fins, né? Para um treinamento de força e para uma reabilitação. Mas só que, de fato, o que se usa não é uma musculação, o que se usa é uma ressignificação do que é a musculação, né? É uma adaptação de várias coisas que foram construídas lá atrás com um objetivo e agora a gente está utilizando com outro. Então, o que se faz nessa ideia de produzir força e tudo, é sobrecarregar um layout interno. Imagina que a gente tem que se mover para algum lugar, a gente tem que correr e tem a paisagem, tem o layout, né? Tem todas as coisas que tem, sei lá, numa praça. A gente está correndo numa praça, então tem pessoas vindo em nossa direção, tem o clima, tem o barulho, tudo, tem todo aquele layout que envolve aquele ambiente. E dentro do corpo da gente tem um layout interno, né? Tem a coordenação intramuscular, né? A distribuição de carga e todas essas coisas, né? Então a gente gera uma maior sobrecarga interna através da tensão, né? Então a produção de tensão ela pode vir sim através de maquinários, através de exercícios que já existem há muito tempo, não só apenas através dos exercícios que são determinados, que são corretos para determinado exercício, né? E aí vem várias outras coisas que são meio confusas, né? Como o conceito de transferência, né? E de relação comprimento-tensão ótima, né? Então, a relação de comprimento-tensão ótima, ela vai te colocar em determinadas angulações onde a musculatura ela estaria mais vou usar uma terminologia aqui para ficar mais simples, mas como se ela estivesse mais encaixada para distribuir carga, né? Então,
se a gente pensar no músculo de forma viscoelástica, né, não existe essa relação tipo, de encaixar ou de não encaixar. Até mesmo porque a musculatura ela se adapta com o ambiente, né? Então, às vezes você pode filmar um movimento e, e analisar a perna, o joelho, tudo e tá de uma forma. Aí você filma de novo e tá da mesma forma, esteticamente, você olhando. Mas a coordenação interna é diferente. A coordenação, como se comportou, como o músculo se organizou para contrair e ficar naquele formato externo ali, é diferente, porque o ambiente mudou, o layout mudou. E ele muda a todo segundo. Né? Não muda assim, agora é um contra-ataque e agora é uma defesa. Não. Numa defesa tem várias pequenas mudanças de cooperação intramuscular. Num contra-ataque tem várias pequenas mudanças. Então, a cada passo, a cada milissegundo, tem várias adaptações, né? Então, se a gente pensar dessa forma, que acaba sendo uma forma reducionista, né? De que tem um atrator, ou que tem um atrator intramuscular, um atrator intermuscular, que vai estar tudo fechadinho naquela bolinha ali, a gente limita a capacidade de cooperação em todas as escalas, tanto na escala extra, né, na escala, na percepção externa, né, de layout, né, de coordenação, como na percepção interna de coordenação. E aí, tentando fazer um comparativo entre as duas, o que, para mim, hoje, a forma que eu trabalho hoje, as duas perspectivas, não tradicional musculação também é uma das formas, das coisas que eu posso utilizar, não a musculação em si, mas a forma de explorar a tensão através daqueles mecanismos ali, né? Mas também tem os levantamentos, né? E os exercícios ali que você encontra também, as formas de produzir tensão, principalmente através das isometrias, tudo. Aqui são recursos. Todos são recursos. E aí eles estão dispostos para mim, dependendo da necessidade, eu posso utilizar o que se encaixar melhor para aquela situação. Então, volta para aquela história lá que o Paulo perguntou de qual seria o melhor caminho, né, para a pessoa começar a estudar a partir da faculdade. Tudo. O melhor caminho é você entender tudo, tentar entender o máximo possível. E aí você consegue fazer esse compilado aqui, entendi. Agora, isso daqui eu não concordo que seja assim, por isso, isso e isso. Isso aqui eu não entendo assim e tudo, mas eu posso utilizar isso daqui, só que eu utilizo de uma outra forma. Isso aqui eu utilizo dessa forma, e aí eu vou construindo meu guideline, minha biblioteca ali, né? Aumentando a minha caixa de ferramentas. Né? Perfeito. Para a gente deixar a conversa um pouco mais visual, eu vou usar de exemplo a minha visita que eu fiz aí em Fortaleza, na academia que tu trabalha, e a gente trabalhou 3 exercícios diferentes. Eu quero passar por cada um deles, eu vou colocar na tela também aqui na edição para o pessoal conseguir visualizar. E eu vou passar por cada um deles e eu quero que tu explique mais ou menos qual que é o objetivo de cada um, porque eu acho que vai ajudar a dar essa liga com essa parte mais teórica que tu acabou de explicar. Então eu lembro que a gente trabalhou um supino, que eu começava fazendo uma isometria, só segurando a carga. Depois tu pediu para eu fazer na mesma série ali, eu segurei, sei lá, 3, 4 segundos. Aí eu fiz um supino empurrando, né, que seria um iso push, empurrando de forma isométrica, mas com força máxima, contra um suporte imóvel. E aí depois a gente saiu desse suporte, na mesma série ainda, e eu ainda fiz mais umas 4, 5 repetições concêntrica e excêntrica, repetição mais tradicional, digamos assim, entre aspas. E eu lembro que para a segunda série a gente já mudou a ordem, mudou os segundos que eu fiquei em cada coisa também. Conta pra gente um pouquinho qual que era a ideia por trás de trabalhar o supino ou qualquer exercício que seja nessa lógica de variação. Ah, os 2 primeiros exercícios ali, eles têm uma ideia mais direcionada para construção e para construção de layout interno de informação. Então, quando eu falo layout interno de informação, eu estou falando em produção de tensão, e essa produção de tensão ela vai partir de uma perspectiva não específica para uma perspectiva ainda assim menos não específica, entendeu? A única coisa que seria específica seria o jogo em si.
Então, nada que a gente faz naquele ambiente laboratorial, naquele ambiente de academia ali, vai ser específico ou oferecer uma transferência direta para o que vai acontecer no jogo. As coisas que a gente oferece ali, elas servem como pontes de acesso. Então, imagina que teu corpo, ele já reteve milhares de informações no decorrer da tua vida. Então, essas informações, elas seriam como bolinhas que ficam dentro do sistema do teu corpo ali, né? Então, tem milhares de informações motoras ali que entraram. Só que o ambiente está te oferecendo informação a todo momento, principalmente quando você está ali no jogo. Tem soluções para os problemas que vão surgir aqui, que elas estão um pouco desconectadas, elas estão mais distantes ali. Então, essas informações, elas estão no ambiente, elas vão entrar, se associar com as que estão dentro do sistema, só que tem outras aqui, ó, que também são importantes, mas elas estão meio que desconectadas. O que a gente oferece na academia seria um tipo de ponte de conexão entre essas informações ou entre algumas que estão entrando que também não estão conseguindo se conectar aqui. Elas não são um objeto de transferência, elas são um objeto de liga, um objeto conectivo, entendeu? Para a gente tentar compreender também essa ideia de contribuição, não de solução, né? O que a gente oferece pode ser utilizado pelo sistema, mas não necessariamente será. Depende da situação. Então, nessa primeira... E aí, pensando nessa ideia, né? Tipo, tudo é inespecífico, né? Mas aí tem o menos inespecífico, que é quando a gente direciona mais carga pensando no layout interno, pensando só em tensão muscular. Quando a gente está fazendo coisas de correr, também tem contração muscular, tem tensão muscular. Mas tem a expressão disso também, né? Que é o movimento em si. Quando a gente está ali na isometria, ali, a gente está focando ainda mais na sobrecarga de tensão muscular. E aí eu fiz aquela isometria, que ela tem duas fases, né? Ela tem uma fase de sustentação, que é um tipo de isometria de sustentar a carga, e tem uma fase de empurrar a carga. A angulação, a ideia é que ela não se modifique, que você permaneça na mesma angulação e você fique mudando só a intenção de produção de força, como se fosse uma chave que vai virando. E aí, a cada vez que você muda de intenção de produção de força, você tem um loop informacional interno, né? O teu corpo está entendendo que tem que empurrar, então ele tem uma série de contrações, de coordenações e de adaptações para empurrar. E depois, imediatamente depois, ele tem que fazer essa troca para sustentar. E imediatamente depois ele tem que fazer para empurrar. E aí o exemplo que eu dou é quando, imagina que você e o Pablo estão de carro, e vocês subiram a ladeira, e aí o carro quebrou no meio da ladeira. Daí você puxa lá o freio de mão, fica dentro do carro e o Pablo desce para empurrar. E você fica lá dentro do carro. Daí você bate no freio de mão. O Pablo vai empurrar com toda a força esse carro na ladeira. Vai empurrar, empurrar, empurrar. Isso, o carro não vai se mexer. Isso é uma força de isometria de empurrar, né? E aí ele vai cansar de empurrar. E aí ele vai sustentar o carro para o carro não descer, né? E aí é uma força de isometria para sustentar. E aí ele vai ficar tentando fazer isso várias vezes. Até que você percebe que, cara, eu vou sair do carro que eu acho que fica mais leve. Então você sai do carro. Quando você sai do carro, o Pablo consegue continuar empurrando, né? Então ele faz o que o corpo queria, né? Então, naquele momento, assim, o corpo está tentando encontrar movimento, né? Ele está tentando ser liberado daquela ação, né, de isometria. E aí você oferece no final aquilo. Depois que você tiver produzido um caos interno bem grande já, né? Então você já está modificou o layout interno, você produziu um caos interno e agora você oferece o que o corpo quer, que é movimento, no final do processo. E isso não é uma ordem fechada, isso pode acontecer ao contrário também. Você pode começar com o movimento e depois oferecer o caos interno. Colocar o movimento no meio do processo, depois voltar para a isometria depois, entendeu? A ideia é mudar esse layout interno mesmo, provocar esse caos e estimular várias adaptações. Bom, e aí depois a gente fez a barra, né? Eu lembro que eu segurei a 90 graus e flexionei os dois joelhos e a gente colocou uma sobrecarga ali nos meus calcanhares, na parte posterior da minha perna ali. Qual que foi o intuito? Qual que é a diferença de fazer assim, com a sobrecarga ali no pé, ou fazer um isométrico na barra com peso corporal, com o pé livre, por exemplo? Ali a gente consegue colocar mais parte sob tensão, né?
Então, quando você flexiona ali, o isquio tibial fica sob tensão, só que ele fica sob uma tensão de isometria, de sustentação. E você, quando está lá na barra, você fica... É porque você é um cara da escalada, né? Então, você tem muita força ali, já tem essa força, né? Você tem essa coordenação já de fazer isso, né? Mas, normalmente, as pessoas ficam tentando fazer força para subir, né? A sobrecarga faz com que elas desçam e elas ficam tentando fazer força para subir. E aí, tem dois estímulos de isometria diferentes ali, né? Tem uma isometria que você está puxando e você não está conseguindo ir, mas você está puxando para subir ali, e tem o estímulo de sustentação, né? Então, são mais partes sobre tensão e a distribuição de carga nesse caos de troca, né? Onde um está querendo subir e o outro está querendo sustentar para não cair. Esse é mais simples do que o outro lá, mas a ideia geral é essa também. A ideia gira em torno de gerar caos para depois possibilitar o movimento, é isso? Isso. E também pode não ter movimento, dependendo da situação. Você pode só... Porque já está tendo movimento interno, entende? Internamente já tem uma contribuição. Ó, quando a gente tem uma maior sobrecarga de sustentação ou excêntrica, né, semi-excêntrica, a relação intramuscular de miofibrilas, por exemplo, ela tem um maior encaixe com a titina, que é com a base da miosina ali, né? E quando é uma de produção de empurrar, né, o encaixe da cabeça globular da miosina na tropomiosina, na actina, né, na tropomiosina que está na actina, é diferente. Então, você fica fazendo, mas tem nas duas formas de produção de força, tem esses dois encaixes, só que uma na sustentação é mais, a predisposição maior é do encaixe com a titina, e na de empurrar é da miosina com a actina. Então você fica todo tempo trocando isso. Faz de uma forma, faz de outra, faz de uma forma, faz de outra. E como o músculo é viscoelástico, em algum momento, uma região ela vai não está conseguindo solucionar aquele problema que você está mudando a todo momento, e provavelmente, né, isso é teórico, né, provavelmente ela vai estimular outras regiões para tentar solucionar aquele problema. A mesma ideia da musculatura, do tendão responder em isometria. Por exemplo, um tendão lesionado, tem uma laceração do tendão. Aí você faz uma isometria, e essa isometria ela perdura, ela fica por mais tempo, né? 30, 40, 50 segundos e tudo. Não precisa ser uma isometria máxima, mas uma isometria que gere uma sobrecarga ali. E aí a parte que está íntegra, ela fica sobrecarregada. Depois de um tempo de isometria, 30, 40, 50 segundos, essa parte ela começa a não tolerar mais tanta carga. Então ela começa a estimular a parte que não está íntegra, que está machucada, a começar a trabalhar com ela. Então, essas isometrias de mais tempo, assim, elas são interessantes também para isso, né? Isso, mas assim, isso é um negócio, assim, isso é uma coisa que tem que ter atenção. Para esse tipo de lesão, não é interessante fazer o loop de informação, né? Porque nesse tipo de lesão, você ainda está sarando ali na região. E aí, tanto na de sustentação, como na de empurrar, né? Como push. E aí, mas aí depois de um tempo, já sarou, já tá. Aí você aumenta a sobrecarga. Essas trocas, elas são uma forma de você aumentar a sobrecarga, mesmo sem a percepção de movimentação externa, né? Beleza. E aí na parte final lá do nosso mini treino, a gente trabalhou um exercício que eu classificaria como um exercício de agilidade ali, onde a gente transformou um caixote numa rampa, e aí eu tinha que soltar a bola de basquete e fazer algum tipo de movimentação. A gente fez, eu acho que indo para trás e depois voltando, e também a gente fez lateral. E eu tinha que pegar essa bola antes que ela caísse dessa rampa, né? Antes que ela chegasse no abismo ali da rampa e caísse. Qual que é a ideia por trás desse exercício? E, assim, tem que ser bem resumido, porque daria um podcast só disso. Mas a gente conversou, eu lembro que você foi lá e disse assim, cara, eu vou aí para a gente passar uns 30 minutos. A gente conversou 3 horas. É. Então, deixa eu ver por onde começo, né? Esse exercício, ele tem umas peculiaridades, assim, né? É uma coisa engraçada, porque as pessoas acham que ele é específico para o basquete. Esse termo específico é uma coisa que me incomoda bastante, tá? Mas acho que é específico para o basquete. Porque eu faço com a bola de basquete, mas eu não faço com a bola de
basquete porque é pro basquete. Eu faço com a bola de basquete porque é a bola que tem lá. Se tivesse uma bola de vôlei, eu fazia pro vôlei. Então eu brinco com meus amigos e digo assim, poxa, se eu fosse fazer a reabilitação de um pedreiro, então eu colocaria um tijolo rolando no caixote. Então, não é assim, entendeu? Não é dessa forma. Mas, é... Mas a ideia geral é o seguinte, todas as coisas todos os movimentos, né, as formas de solucionar problemas que o nosso corpo encontra, elas derivam da nossa história, né, e da relação da nossa história com o ambiente. E dessa ideia, desse pensamento surgiu a ideia de construção de um tecido histórico, né, onde as informações elas ficam transitando nesse tecido histórico a todo momento, né, ali. Nada se perde ali dentro daquele tecido histórico, elas só vão colidindo e se transformando em informações cada vez mais robustas, né? E as soluções vão ficando cada vez mais simples, né? Como eu já falei, todos os exercícios que a gente passa lá, eles são inespecíficos. Só que esse se encaixaria, dependendo da pessoa, para um mais inespecífico, ou menos inespecífico, né? Menos inespecífico, mas ele não é específico. Então, a gente, para tentar resumir a ideia, é como se a gente entendesse aquele ponto ali, aqueles dois pontos, que é o ponto que você inicia o processo ali de soltar a bolinha do caixote e que você se desloca para outro lugar até você voltar de novo para o caixote, pegar antes dela cair, é como se fosse uma espiral, né? Uma espiral que tem dois pontos ali. Ela vai ter o ponto inicial, tem um ponto final. O que eu quero desse exercício é o que está no meio, certo? E aí, para que essa espiral ela vá afunilando, eu preciso acelerar esse exercício. Eu preciso fazer com que você coloque a maior sobrecarga possível naquele movimento. E uma das formas de colocar a maior sobrecarga possível naquele movimento é gerando uma pressão de tempo. Então, eu posso fazer essa pressão de tempo com sensores. Posso, mas é caro, sabe? E aí, assim, eu posso comprar o sensor, mas se eu coloco uma bolinha no caixote, o moleque lá do bairro onde eu nasci vai conseguir fazer, entendeu? Então, se eu postar, qualquer pessoa em qualquer lugar consegue fazer, uma bolinha e um caixote. Mas eu não tenho um caixote. Aí eu vi umas coisas legais, assim, agora, que é com balão. Cara, achei massa, achei irado. Você enche uma bexiga, você solta a bexiga, você marca o lugar que você tem que ir, você volta e toca a bexiga. Tem com bastão, você pega o bastão, solta o bastão, vai lá, tal. A vantagem do caixote é porque você consegue fazer muitas variações, né? Você pode ir lateral, você coloca 4 caixotes, você se desloca, você pode colocar um cone, porque o caixote você determina, dependendo da angulação, a bola pode vir mais rápido ou pode vir mais lenta, né? Então quando você coloca ela mais lenta, você consegue fazer mais coisas dentro. Eu faço muito isso com o Davi, principalmente na pré-temporada, com o Davi Rosset. Aí ele faz na varanda dele lá. Cara, massa. Assim, tipo, se você fosse ver assim como ele sai depois do treino, sabe assim? Porque também tem uma coisa, para retenção de informação, seja em qualquer escala que for, seja escala cognitivo corporal ou, ou na escala de aprendizagem mesmo, assim, né? De cognição mesmo, cerebral mesmo, assim, né? De conversa. Se você não tem intenção de aprender, a informação ela não se acopla, sabe? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer tanto com o atleta como com o aluno, que eu costumo fazer é manter o aluno no presente, manter ele naquele momento ali, onde ele está fazendo aquela coisa, né? Porque às vezes a pessoa vai e ela está ali só de corpo presente, mas ela não está com a intenção de estar aprendendo a fazer aquilo. Aquilo não faz sentido para ela. Então eu não vou chegar para qualquer atleta e mandar ele correr atrás da bolinha no caixote e tudo, porque tem todo um processo de compreensão daquilo. E depois que passa por todo o processo, se ele também não quiser, ele não vai fazer. Porque não é o exercício que vai fazer, que vai oferecer a ponte lá de conexão entre as informações, não. É a intenção dele em fazer aquilo. Ele tem que querer fazer, ele tem que fazer aquilo com intenção máxima, né? E a gente sabe que o atleta, às vezes, ele faz o que faz, né? Ele vai dizer, faz ali, dei meu máximo. E não é o máximo dele, né? Então é isso, assim, o cara tem que abraçar a ideia, tem que entender como é que é. E aí, mas quando a galera, pelo menos quando eu testei aqui com o pessoal, fiz com o pessoal se amarrou. Até é interessante, assim, porque você faz e sem a intenção de provocar uma competitividade, né? Mas se você coloca
um do lado do outro para fazer, já é uma competição. Já é uma competição. Então, isso é legal porque aumenta ainda mais a motivação, né? Aumenta ainda mais a intenção de fazer as coisas. Tem outras formas de fazer também, que é você cruzando as pessoas, né? Então, tem ainda, além de ter que pegar a bolinha, você tem a relação de sintonia, né? Você tem que estar em sintonia com o outro para você não se bater com o outro, né? E aí cara, tem muitas variações, assim, que a gente consegue fazer com isso. Matheus, eu queria destacar, assim, até maldade de destacar só uma coisa, porque você falou muita coisa legal, mas teve uma coisa que é muito comum no treinamento, e eu queria até reforçar isso, porque isso é uma coisa que não se fala na faculdade, depois você pode até dizer se você concorda comigo, e não se fala muito na área de treinamento, que é sobre a questão da complexidade. Independente se você concorda ou não, se você é um cara mais tradicional, mas quando a gente fala de base, complexidade principalmente pode não, desculpa, deve ser uma forma de você considerar sobrecarga, formação de atleta. E a gente só fala de, primeiro, tem muita gente que fica só em carga, né? Sobrecarga significa aumento de peso. Muita gente fica nisso. Aí tem gente que ainda vai, sobrecarga também pode significar aumento de volume. Pô, já beleza, volume e intensidade. E fica muito restrito. O treinamento, primeiro, tem muitas variáveis dentro da prescrição lá, pausa, repetição, tá? Tem um monte de coisa ali de configuração. E tem a variável complexidade, que pode ser, pode não, é uma sobrecarga, principalmente quando a gente está falando de formação, de evolução, de ganho de repertório, tudo isso que você falou, importantíssimo de ser considerada numa periodização, num planejamento. Então, achei brilhantemente falado aí com relação a isso, como um fator, como uma sobrecarga dentro do treino de força, que eu acho que os treinadores, os preparadores podem refletir mais quando estão fazendo um planejamento para evoluir com relação a isso. Mas a minha pergunta para você seria com relação assim, a gente é bem comum no basquete, né, falar de treino coordenativo, né? Ah, e, muitas das coisas são feitas lá meio que de forma muito geral, ou com muitos implementos, ah, e às vezes com essa transferência para o jogo, que pelo menos assim, agora eu vou dar a minha opinião assim, eu vejo um treinamento às vezes quase que aleatório, sabe? E eu queria saber como que você vê esses trabalhos coordenativos que são comuns, com escada, tudo mais, e como pensar a transferência dele para o jogo. É, massa, Paulo. Eu sou um cara que observa muito o movimento em si. Tanto quando eu estou trabalhando, quando eu estava com os atletas, eu ficava lá ó, observando todas as coisas que estavam acontecendo. Outro dia eu escrevi um texto, eu escrevo uns textos bem malucos assim no meu Instagram, né? E aí a turma aqui, que é meu amigo, não perdoa, né? Porque eu falei sobre, eu estava observando um pessoal numa parada de ônibus, né? E estava vendo como o contexto influenciava a organização daquelas pessoas num determinado lugar, enfim. Depois vocês tiverem tempo aí de bobeira, dá uma olhada lá. Mas aí, assim, eu acho, e eu falei disso, porque eu acho que as pessoas não observam o, o que acontece, o fenômeno, o jogo em si, sabe? Então elas voltam para uma coisa que a gente já falou também, elas pegam uma receita, né, que deu certo com alguma pessoa e a gente nem sabe o que significa dar certo, porque não foi aquele determinado exercício, por exemplo, vi o Kyrie Irving fazendo um exercício da escadinha e tal, mas o Kyrie Irving não é o cara que ele é porque ele fez o exercício da escadinha. Ele é o cara que ele é porque ele experienciou o basquete numa intensidade que a maioria das outras pessoas não experienciaram, né? Então, se a gente está falando que a retenção de informação ela vem através da intenção, meu irmão, se você não tiver a intenção de estar jogando ali do lado do LeBron James para ser campeão e tal, e tudo, se não tiver intenção desse negócio, ou você tendo aprendizado ali com o Kobe te ensinando o negócio ali e tal. Então, cara, são as experiências que te oferecem as informações mais ricas, né? Então, estar jogando, estar vivendo com pessoas que possam te contribuir contigo, né, tanto com as aptidões físicas como mentais, assim, e tudo, te faz ser quem tu é. Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas
normalmente elas copiam algo, né? E hoje tem muito mais, tá mais exposto, assim, né? Eu falo hoje, cara, e isso é um problema, porque as pessoas, elas vão falar, cara, esse cara é velho pra caramba, assim. Mas é porque eu sou de uma geração que não tinha internet, assim, como tem para todo mundo, entendeu? De você ir lá, eu tinha que gravar um VHS para ver o mixtape da End One, para eu poder entender como eram os dribbles e tentar ficar reproduzindo ali as coisas do Professor, do Hot Sauce, essas coisas que eu achava massa e tal, tudo. É da mesma coisa também para ver o highlight da NBA, né? Tudo hoje você olha aqui, se eu colocar no celular, tá tudo aqui, né? Então as pessoas vão lá, pegam aquele negócio, o Jokic está arremessando e tal, e aí ele coloca a bola atrás da cabeça. Então, o arremesso bom é esse, que é atrás da cabeça. Assim. Não, cara, o corpo dele encontrou aquela solução, correlacionou todas as informações que estão dentro do tecido histórico dele com as informações que estão entrando naquele lá, naquele momento, isso durante uma vida inteira, e o corpo dele entendeu que a forma mais econômica, eficaz e eficiente de solucionar aquele problema é botar a bola atrás da cabeça. Não quer dizer que eu vou fazer isso e vai dar certo, não. Entendeu? E assim tem vários. Tem o Alex aqui do Bauru também, né? Que você, o cara falar, se todo mundo que vai falar de arremesso, fala do arremesso do Alex. Mas, cara, cai, vem caindo e vai continuar caindo enquanto ele continuar jogando e não tem problema nenhum. As soluções, elas acontecem pela história, pela vivência, não porque você reproduziu algo de alguém, né? Às vezes, cara, essa reprodução, ela também não tem problema, assim, eu não estou dizendo que você vai fazer uma coisa coordenativa e vai fazer mal. Não, mas você tem que saber aquilo que eu falei. Assim, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Você tem que saber por que que você está fazendo aquilo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero oferecer essa informação nesse momento para esse sistema. Beleza, mas não quer dizer que esse cara vai ser rápido, que ele vai fazer isso, porque eu estou fazendo. Não, não. O que eu estou dando aqui é um fragmento de informação. Tá aqui, estou indo. Vale a pena eu fazer isso? Não sei. Você que sabe. Aí é você que está medindo seus treinos. E às vezes a pessoa fala assim, mas no máximo o que perde é tempo. Mas, meu amigo, tempo é tudo. O cara fala um negócio desse, é loucura. Né? O cara fala assim, mas no máximo que eu perdi é tempo. E tu tem quanto tempo de aula? 1 hora. E tu fez isso quanto tempo? 40 minutos. Então, perdeu a aula quase toda fazendo um negócio que não faz sentido, porque, entendeu? Então, esse é um grande problema, assim, mas eu acho que mais da pessoa ter mesmo um senso crítico, sabe? De você ter um senso crítico mesmo, assim, de você se perguntar, tá, eu vou fazer, mas por quê? É, Como é que eu consigo não atrapalhar esse cara aqui? Eu acho que se eu fizer isso aqui, eu vou estar só cansando ele, vou atrapalhar e tal. Então, eu acho que mais isso. Cara, eu acho que você fez uma reflexão aí que, de novo, eu não quero que passe batido, porque é muito interessante demais a reflexão que você fez do lance do porquê, mas é pensar no problema. O que eu acho é que as pessoas colocam o conteúdo antes do problema. Então, é tipo assim, vamos Exatamente. fazer tempo de, né? Eu vou trabalhar tempo de reação. Aí, tá, o que ele falou, por quê? Para quê? Em que contexto? De que forma? Então, e às vezes até a reflexão começa boa. Ele viu lá no jogo dele que o moleque tá com dificuldade para reagir. Só que ele resolveu trabalhar totalmente fora do problema, porque é tempo de reação. Vou fazer um apito só para pegar um cone. Tá, isso é um nível um, mas o quanto disso ele consegue transferir? Será que não tem uma forma melhor de você, que nem você falou, dar ferramentas sistêmicas para ele conseguir resolver o problema dele, que é na defesa? Ele está com tempo de reação lento para lateral e tal. Então, pô, será que realmente apito e morto-vivo vai solucionar o problema dele? Ou isso é geral demais? Porque esse é o grande lance para tudo, né? Porque é tipo isso, academia te cansa de ver isso. Vou trabalhar força, mas, cara, você está trabalhando qualquer força aqui, você não vai trabalhar a força que ele precisa. Mesma coisa de coordenação. Então, assim, acho que pensar no movimento, no problema através dele, antes da capacidade coordenativa que você quer trabalhar, é a lógica ideal, digamos assim. Exatamente, Pablo. E ainda de uma forma assim um pouco mais ampla. Exatamente isso. Pensando na pessoa que você vai trabalhar antes. Ó. Vamos imaginar aqui que você está trabalhando com um atleta está virando agora, saindo da base, está em produto, e aí ele não está tempo de reação. Ele não está conseguindo fazer as coisas na velocidade que a gente deseja que ele faça. E aí você chega lá e fica cobrando e fica fazendo os exercícios para ele fazer, oferecendo informação de todo jeito, tá? Mesmo assim o moleque não quer.
E aí a gente volta para a ideia da intenção, né? Pô, mas ele parece que não tá retendo essa informação. Eu estou dando, ele está fazendo, mas ele não está conseguindo reter a informação. A proximidade, a confiança faz com que você saiba que talvez o pai daquele moleque tenha morrido há 2 semanas, né, e tal, ninguém sabe, entendeu? E aí a mãe dele está passando necessidade lá não sei aonde, então a bolsa que ele está ganhando não está sendo suficiente para mandar, e tá todo o negócio e tal. O moleque tá nem aí para reação, velho. Tá ligado? Então você tem que fazer com que o ambiente seja um ambiente agradável para ele poder abraçar aquele objetivo ali, entendeu? Você vai conversando, vai entendendo aquele processo ali, vai inserindo aos poucos tudo, e aí às vezes nem é uma necessidade de alimentação ou do treino X ou Y, é uma necessidade de compreensão, né? E aí você vai essa parte, todo mundo fala do psicológico. Desde que eu comecei a trabalhar, o psicológico é importante, o psicológico é importante. Ter um psicólogo dentro do clube é extremamente importante para a gente cruzar essas informações, a nossa percepção diária, e mandar lá no psicólogo e o psicólogo atender a pessoa, já entender o que a gente está fazendo, o psicólogo também vir na quadra, tudo, e conversar com a gente, saber, ó, até aqui você pode abraçar aqui e tal, tal. Mas eu acho que essa percepção, essa sintonia que você tem que ter com cada um, não só com os atletas, com meus alunos também é assim, entendeu? A gente saber qual o dia que pode cobrar, qual o dia que a gente pode relaxar um pouco. E eu volto até para um negócio que você falou lá no começo, que era sobre, tipo, conhecer, escutar seus atletas, observar seus atletas, né? Tipo, isso é um conhecimento que eu acho que, não sei se é conhecimento ou se é uma decisão que o treinador tem que tomar de realmente se dispor a isso, né? Não achar que já sabe de tudo, né? Que o problema pode estar em vários lugares. Às vezes a gente tenta resolver um problema no nível periférico, quando ele está no nível emocional. E eu tento resolver no emocional, sabe? Tipo, eu tento botar mais pressão quando está no nível cognitivo, ele não está entendendo. É, Liberdade para falar de um atleta que você também trabalhou, Alexandre Paranhos. E a gente está falando muito de tempo de reação, e é uma coisa que ele tinha um pouco de dificuldade com isso, principalmente com relação à defesa. Eu fico tranquilo de falar isso dele, porque é um cara que eu já trabalho há muito tempo, e eu já falei isso para ele, inclusive, que eu achava que muitas vezes ele estava lento. E uma das dificuldades minhas, principalmente assim, era solucionar esse problema. E não só, por exemplo, se a gente for falar para um cara muito do treinamento, ele vai dizer, isso aí é uma TDF baixa. A taxa de desenvolvimento dele está baixa. Aí o outro vai dizer, não, ele precisa tá a nível central, assim, a questão de percepção e reação. E, por exemplo, uma das formas que, pelo menos, eu achei para trabalhar com ele, não era emocional, mas está entre cognitivo e emocional. Eu comecei a perceber ele muito relaxado quando ele estava numa troca. Então, assim, ele estava muito focado, mas o corpo pouco tensionado. E aí, qual foi a minha solução, pelo menos, para assim? Eu falei, cria mais tensão de fato muscular, não perde a atenção, mas eu preciso desse músculo previamente mais contraído, digamos assim, né, num estado ali de isometria, usando o paralelo que vocês fizeram, para na hora que ele tiver que gerar uma contração ser um pouco mais rápido. Porque a sua leitura é boa, mas você demora porque você tem que tomar duas decisões de contração. E foi quando a gente viu a evolução também nesse sentido, sabe? E falou, não Nossa, estava no nível só muscular, só cognitivo, só emocional, tinha um pouco de comportamento nisso, sabe? E isso é isso, é você olhar para o seu atleta, conversar com ele, ver como ele se sente, ver como você percebe. Pablo, é que eu achei massa isso, porque também tem uma outra discussão aqui, até no nosso grupo de pesquisa, né, sobre a relação de foco interno e foco externo de atenção, né? Tipo, você tem que produzir uma situação para que a pessoa perceba que ela não está conseguindo fazer a coisa e tal, ou que seria ruim você chegar para a pessoa e falar. Mas não, cara, isso varia muito, né? Porque assim, ó, tipo, o cara como o Paranhos aí que você está falando, se você fosse esperar ele perceber isso e resolver o problema, tal, ia demorar um tempão. E tempo, a gente já falou, é uma das coisas mais importantes que existe, né? Esse tempo, ele perde uma posição, aí ele perde uma vaga no time, aí ele é transferido para outro lugar, e aí perde um montão de coisa. Então você chega lá e fala pro cara, ei, faz isso. E pronto. E isso é as coisas que são, assim, castradoras, sabe? Assim, às vezes a pessoa fala assim, ó, não pode fazer isso. A pessoa tá ali, sei lá, eu já vi exemplo de agachamento. Ó, você não pode agachar fazendo determinada coisa.
Então segura o peso aqui na frente que você vai agachar correto. Aí você não fala para a pessoa, você segura o peso na frente. Então, aí você corrigiu o agachamento só segurando o peso na frente aqui, porque agora a postura e você não precisou falar nada. Mas você pode também chegar na pessoa e falar assim, ó, continua com a barra nas costas, só que tenta não agachar assim, ó. Aí você fala, só fala para a pessoa, tenta não agachar assim, agora ela sabe. Porque às vezes a pessoa nunca teve a experiência de agachar na vida, muito menos agachar com a barra nas costas. Aí você quer lá, isso se você for usar essa relação de foco interno e foco externo de atenção para dentro da musculação, que nem é uma coisa aconselhada, nem faz sentido. Mas só isso, às vezes o cara tá lá e ele tá fazendo um arremesso de uma posição que não tá dando certo ou tá saindo errado. Aí, não, eu vou criar toda uma situação para que ele não faça mais isso e tal, tal. Por que você não chega pro cara e só fala, cara, ó, não faz isso aqui mais não? E aí depois você pode também criar uma situação no jogo, no treino, para que ele resolva aquele problema daquela forma sem você precisar falar. Mas não, isso que tu fez é uma coisa fantástica, que é só você chegar, criar uma solução simples para que a pessoa entenda ali. Aí aquilo fica inicialmente cognitivo, ele vai ficar sempre pensando em contrair, até que depois vira cognição incorporada. Ele nem pensa mais e hoje ele nem pensa, só vai, entendeu? Você só falou. Bom, vamos lá então, iniciando o nosso último quarto, que é o quarto mais bate-bola, então perguntas e respostas mais rápidas. E a primeira pergunta é o que diferencia um atleta comum de um atleta excepcional, na tua opinião? Não uma coisa só, né? Mas eu acho que a gente já falou muito sobre isso, mas as experiências e a disciplina. Eu acho que quanto mais você experienciar o que o esporte dá de diversas formas, com várias pessoas tão boas quanto você, se possível, se for assim, ainda melhor, né? Imagina que cada pessoa ela está carregando ali uma mochila que está cheia de informação, cheia de ouro ali para você. E aí você também tem a sua. Quando vocês cruzam ali o caminho um do outro, vocês trocam informações, né? Só que quando a pessoa tem a mochila dela é maior ainda, ela pode te oferecer mais coisas ainda, entendeu? Então, eu acho que experienciar e ter disciplina, porque quando a gente tem disciplina de fazer a coisa, a gente tem intenção de fazer a coisa. Quando a gente tem intenção, a gente tem retenção de informação. Perfeito. Segunda pergunta. 3 jogadores que tu trabalhou e que mais te chamaram a atenção fisicamente. E por quê? Cara, tem um cara que eu não gosto muito, mas eu vou ter que falar dele aqui, vai gerar uma polêmica, dar até um corte e tal, que é o Davi Rosseto. Um cara que a gente não se dá bem e tal, a gente trabalha tudo, mas é meio que uma obrigação, assim, sabe? Davi é meu irmão, cara. Então, o Davi, a gente tá falando de disciplina, então esse cara é fora do normal, assim, sabe? É um cara que eu tinha que pedir para ele parar, né? Então, a gente conversava muito, meu irmão, para aqui, né, que tem que descansar tudo, mas ele para mim, é um dos melhores atletas. Eu acho que de disciplina, eu acho que é o melhor que eu trabalhei. Acho não, tenho certeza. Tem dois caras, assim, que é, é uma relação, assim, mais de perseverança, de como eles me ensinaram durante um processo de reabilitação, que é o Bruno Fiorotto e o Paulinho Boracini, né? Então, esses caras, assim, foi como se eu tivesse feito uma mini faculdade com eles dois, assim, de tudo que eu aprendi, tanto tendo que desenvolver o trabalho para reabilitar os dois, como aprendi ouvindo eles, né? E entendendo quais as necessidades deles. Então, teve o Bruno Fiorotto, que a gente ficou 9 meses junto, trabalhando ali, né? Tudo, trabalhou Carnaval, Natal, Ano Novo, e, sabe, e o cara é de uma vibe espetacular, assim. Acho que se não fosse, ele nem teria conseguido passar pelo que ele passou. Foi a quarta lesão de LCA dele. Então foi até mais complexo, porque ele retirou o enxerto do tendão quadricipital. Então foi um negócio bem, bem complicado, porque o Paulinho foi no mesmo período. Só que o Paulinho começou a trabalhar comigo 2 meses antes do Fiorotto. E ele voltou antes do Fiorotto a jogar, entendeu? Então imagina só a cabeça do Fiorotto, né? Porque, poxa, eu tava aqui quando ele chegou, ele saiu antes de mim, né? Mas porque a gente teve alguns problemas, assim, no início da reabilitação do Fiorotto, né? Que acabaram fazendo com que se estendesse um pouco mais. E esses dois caras, para mim, assim, eles
Eles foram muito importantes, assim, sabe? E tenho muita admiração pelos dois também. Pô, e o pior é que eu fiz duas reabilitações do Fiorotto e uma do Paulinho. Caramba. Até nisso a gente tem em comum. Como é que tá? Brunão é gente boa, né, velho? Brunão, cara. É uma vibe espetacular, né? Ah, você é louco. O que esse moleque passou na vida, sério. Né? É foda, é foda. Foda. E muito inteligente, né? Ele é muito inteligente, um cara Não, que eu escrevi vibe um muito texto, cara. boa. Escrevi um texto aí, só antes de voltar aqui, escrevi um texto aí, era mais assim, falando sobre a vida, né, tal, e aí eu coloco um vídeo meu jogando basquete assim numa quadra lá, tal, e aí faço meio com analogia, cruzando com a vida, né, e tal, essas paradas. Aí ele foi lá e comentou assim, mano, não entendi nada, gostei da música. Se for aniversário de alguém, parabéns. E se for alguém que estiver doente, melhoras. Mano, espetacular, velho. Bom, vamos lá então para a gente fechar a pergunta que talvez seja a mais polêmica, que é uma opinião tua que outros preparadores físicos podem discordar. Talvez já tenha dado várias aqui, mas eu quero uma opinião específica para a gente fechar com uma polêmica boa aí. Eu acho que desde que eu abri minha boca aqui no a primeira fala, assim, já, o pessoal já tá discordando aí. Cara, assim, uma coisa só, não sei, eu posso falar desde que força não é volume muscular, até falar que as pessoas elas deviam ouvir mais umas às outras, assim, sabe? Eu acho que falta essa sensibilidade, assim, de verdade mesmo. Parece que você chega com a cartilha e as pessoas simplesmente têm que obedecer, como um modelo antigo de educação, assim, sabe? E aí, se ela não fizer aquilo, ela não vai estar apta para X ou Y. E isso me parece muito como simplesmente cumprir uma tarefa, né? Não amar o que faz, sabe? Isso aqui, pessoal, é a minha vida, assim. Meu trabalho e as coisas que eu utilizo também é a minha filosofia de vida, né? É assim que eu sou, entendeu? Então, eu não, para mim é muito estranho ser diferente disso, mas as pessoas normalmente elas são diferentes umas das outras, né? Mas eu acho que no ambiente de trabalho assim, a gente tem que gostar do que faz. E quando você só chega lá e coloca uma obrigação para as pessoas ali e tudo, e aí sem se questionar se aquilo está correto ou não, correto não para você, mas correto para a pessoa, o que você conseguiu contribuir com aquilo ali que você está passando ali, o que é aquilo. Sabe, sair do treino ali, você, tá, fiquei uma hora com essa galera aqui, eu fiz o quê? Né? Mas assim, fiz o quê lá dentro de você, assim, né? Tipo, eu fiz esse exercício, certo, mas a longo prazo, isso aqui vai contribuir em quê? Eu acho que é isso, né? As pessoas teriam que ouvir mais, né, uns aos outros, assim, tentar compreender, e aí usar o que você sabe de conhecimento técnico e colocar, né, que é uma das outras coisas que eu falo, assim, o treino não é para mim, o treino parte de mim para o outro. Então eu tenho que saber o que o outro precisa, né? Então acho que é isso. Uhum. Perfeito, vamos encerrando então. Quero agradecer o Pablo aí ao convite, a ter aceitado o convite feito de última hora. Acho que contribuiu bastante para a nossa conversa aí. Obrigadão, Pablo. Obrigado a você pelo convite e, cara, com certeza eu já teria escutado, escutei agora de primeira mão aí, antes de todo mundo. Mas obrigado aí, parabéns, Matheus, aí pela entrevista e Gabriel, como sempre, tamo junto. É isso aí. Matheus, agradecer demais, cara. Acho que tu vai proporcionar pelo menos muita reflexão e muito pensamento aí para o pessoal que vai escutar e acho que contribuiu bastante e espero que a gente possa fazer mais coisas juntos aí para o futuro. Tá? Eu queria agradecer também os dois, ao Pablo, ao Gabriel. É, eu sou uma pessoa tímida, cara. Então, a cada semana que a gente marcava, e a gente tentou várias semanas, eu ficava ansioso, assim, tudo. Mas isso, assim, acabou se tornando uma conversa tão tranquila, assim, né, que eu até esqueci que estava gravando aqui, o pessoal falando aqui. Foi ótimo, obrigado, pessoal. Valeu, mano.